Desde que eu me lembro por gente, eu sempre quis fazer medicina, desde criança. E aí, durante a minha infância e a minha adolescência, o foco da minha vida era estudar para entrar na faculdade de medicina da USP. E as coisas foram acontecendo e em fevereiro de 1997 estava lá o meu nome na lista dos aprovados na faculdade de medicina da USP. Foi um dia de um enorme prazer, foi bom demais. E ali eu falei, bom, já que eu cheguei até aqui, agora eu vou aproveitar a vida. E o que era para ser 2 anos aproveitando a vida, acabaram se tornando 4 anos e meio. E quando eu me dei conta, eu estava na metade do 5º ano da faculdade. E aí eu falei assim, eu preciso virar médico. E nessa de preciso virar médico, eu comecei a perceber que nos 4 anos e meio anteriores eu tinha simplesmente empurrado a faculdade. Eu não tinha aprofundado em todo o conteúdo, em toda a matéria que estava lá, porque o foco não era esse. O meu foco era aproveitar a vida. E a partir dali eu falei, bom, então eu preciso começar a correr atrás do prejuízo. Só que no 5º ano e no 6º ano da faculdade tem um monte de matéria que você aprende, tem o internato, tem os plantões dentro do hospital, enfim. Eu não tinha tempo para conseguir correr atrás de tudo aquilo que já tinha ficado para trás. E durante o 6º ano, eu fiz a escolha de prestar prova de residência em cirurgia. Então eu precisaria estudar para fazer a prova da residência. Quando terminou as aulas do 6º ano, eu tinha 6 semanas para estudar para a prova de residência. E quando eu olhei para o conteúdo todo que tinha para estudar ali, bateu um desespero. Porque você imagina, você tem 6 semanas para estudar a matéria de 6 anos. E a prova da residência, ela é uma prova mais difícil do que o vestibular, porque você compete com pessoas que já estão no nível muito elevado. Eu estava competindo com pessoas que estavam dentro da faculdade de medicina da USP, eram 30 vagas, 33 vagas, mais pessoas que estavam vindo de outras universidades que tinham se formado em medicina e pessoas que estavam estudando, tinham tirado o ano só para estudar para aquela prova. E eu tinha 6 semanas para cobrir matéria de 6 anos. E quando eu me dei conta dessa encrenca, eu confesso que eu cheguei a pensar em desistir. Desistir significa, eu vou prestar por prestar, e aí eu tiro um ano para estudar, e depois eu vejo como que eu resolvo essa questão. Mas ali me bateu um lance assim, né? Eu sou filho mais velho de família, neto mais velho, inclusive, do lado da minha mãe, de família japonesa, e é muito forte esse lance, na minha vida sempre foi muito forte esse lance de ser o exemplo. E ali me veio um ponto assim, eu não posso falhar. Falhar aqui não é uma opção. Então eu vou precisar resolver essa questão de algum jeito. E junto com isso, perder um ano, né, parado para estudar não era também algo que me agradava muito na época. Então eu falei, bom, preciso de um plano de ação para resolver esse negócio da forma mais eficiente possível. E logo no primeiro dia, nos primeiros dias, eu não me lembro exatamente, mas logo nos primeiros dias de férias, né, que terminou as aulas e tinha esse espaço para estudar, eu resolvi fazer uma prova de um dos anos anteriores e ao fazer essa prova, que eram 100 questões, eu percebi que eu estava mal na fita, eu consegui acertar 51 questões e a nota de corte no ano anterior era 75. Então eu tinha 6 semanas para sair de 51 pontos numa prova de 100 questões para 75, pelo menos, que era a nota de corte, não era nem a nota de aprovação, era a nota de corte, era para poder ir para a segunda fase da prova de residência. Bateu um desespero, eu parei, pensei, refleti. E nessa hora, você ter algumas ferramentas ajuda muito. Porque ao invés de entrar num desespero maluco e ficar preso num loop de pensamento, tipo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, que ia me fazer gastar uma semana ali desesperado, eu parei, pensei, refleti e falei, tá legal, por onde eu começo? E eu percebi uma coisa na prova, eram 20 questões, são 5 grandes áreas, e tinha uma das áreas que eu tinha ido muito mal, daquelas 51 perguntas, eu tinha respondido 2 ou 3 certas, só que era medicina preventiva. E medicina preventiva é uma matéria que a gente não tinha uma quantidade muito grande de matéria para estudar e ela valia 20% da prova. Eu falei, pô, aqui está um ponto onde eu posso começar.
é uma matéria que eu não sei e que se eu estudar eu vou ganhar muito em termos de avançar em termos de conteúdo. E ali foi o ponto de partida. Quando eu me dei conta desse ponto de partida, eu falei, legal, acho que aqui tem uma solução. E nesse processo de estudar, embora contando pareça fácil, foram 6 semanas onde eu estudei em média de 12 a 14 horas. Teve dias que eu passei 16 horas sentado estudando, passando por cirurgia, clínica médica, pediatria, GO e medicina preventiva. E quando eu comecei a levantar todo o material que eu precisava estudar, eu percebi que clínica médica era um ponto que eu não iria mexer. Por quê? Porque a quantidade de matéria era absurda, eram 2 livros desse tamanho que eu precisava estudar, e o ganho que eu ia ter em número de pontos comparado com o tempo que eu ia gastar estudando, talvez não valesse a pena. Valeria mais a pena eu colocar minha energia e meu tempo em outras áreas onde eu poderia ter um ganho maior. E de novo aqui, ter as ferramentas ajudam, porque, veja, você precisa abrir mão de 20% da prova e falar assim, eu não vou estudar isso aqui que corresponde a 20% da prova para poder focar nos outros 80%, foi um movimento ao mesmo tempo estratégico, mas ao mesmo tempo muito arriscado, porque eu poderia não ser aprovado se eu não soubesse matéria daqueles 20%, mas o tempo era curto e eu precisava abrir mão de alguma coisa. Então, para fazer o tempo render, o que eu fiz? Clínica médica eu deixei de lado, passei o olho só em alguns resumos que eu tinha, mas não foi um pedaço que eu foquei muito da minha atenção e foquei a energia realmente nos pontos onde eu sabia que eu podia ganhar território, que eu podia ganhar uma pontuação maior no espaço menor de tempo. Foi assim durante essas semanas, tiveram vários momentos no meio do caminho onde eu me perguntei assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou aqui gastando essa energia, gastando esse tempo, sendo que eu posso fazer isso ano que vem? Mas, de novo, vinha esse lance, eu não vou perder. Eu não vou perder esse ano. Eu vou fazer acontecer. Tem um propósito claro, eu quero entrar na residência, eu quero ser o exemplo, eu quero ganhar esse ano. E aí é o momento, de novo, né, onde você traz algumas ferramentas, eu trazia algumas ferramentas que eu tinha aprendido ao longo da minha jornada para voltar para o estado de equilíbrio, respirar fundo e continuar mais algumas horas, mais alguns dias, mais algumas semanas estudando. Quando chegou na véspera da prova, eu já estava exausto, né, 6 semanas estudando, eu falei, bom, preciso descansar um pouco para poder fazer a prova no dia seguinte. Antes de dormir, eu me lembro assim de deitar, de fazer um exercício de relaxamento, para poder relaxar o corpo, relaxar a mente e poder estar inteiro no dia seguinte. Eu confesso que não foi a noite mais lisa de sono da minha vida, não. Foi uma noite tumultuada, mas pelo menos no dia seguinte eu acordei inteiro. E quando eu acordei inteiro no dia seguinte, no momento da prova também, utilizando muito das ferramentas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, para não me deixar perder num monte de pensamento, de tipo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para não me perder ali, trazia minha mente para o momento presente e o resto é história. Né? Quando eu terminei e saí da prova, conferi o gabarito, tinha acertado ali entre 76 e 81 perguntas, porque eu não tinha certeza de algumas respostas, e fui para a segunda fase, fui aprovado na residência em cirurgia, e quando eu olho para essa experiência hoje, eu percebo que, na época, embora fosse algo muito trabalhoso, eu não enxerguei aquilo como um grande sofrimento. E por que eu não enxerguei como um grande sofrimento? Porque eu tinha clareza de onde eu queria chegar, eu pude usar ferramentas que eu fui adquirindo ao longo, até aquela época, de 10 anos já estudando sobre inteligência emocional, e isso me ajudou muito a ter um resultado muito bom, num tempo muito curto, e até hoje eu utilizo essas ferramentas para poder produzir coisas num tempo relativamente curto, principalmente no mundo atual, onde você tem muita coisa para fazer e pouco tempo. Então, no curso Inteligência Emocional, Domine Suas Emoções, o que nós vamos trazer para você são ferramentas para que você possa lidar melhor
com as suas emoções, reconhecer mais rápido esses loops de pensamento, descobrir como fazer para sair desse loop de pensamento e, ao sair desse loop de pensamento, voltar para um estado de equilíbrio. Quando você volta para um estado de equilíbrio, você consegue enxergar a realidade e não fica preso em divagações, em pensamentos, em alucinações da nossa cabeça. E no próximo episódio eu vou contar para você quais são os 4 passos para aprender a lidar de uma forma eficiente com as nossas emoções e também vou contar para você ali toda a estrutura que nós temos preparado para você.